Muito bem, então, aula de número 11, de Fundações e Tecnologias da Construção. Hoje nós vamos falar sobre escavações para fundações e pavimentos subsolos. Um tema que eu achei interessante, né, abordar com vocês, porque normalmente não se fala muito nisso, né? Então, é uma aula mais teórica, mas de importância, né, para a questão das fundações mesmo, né? Começando aqui, soluções de escavações sem escoramento. Então, você sabe que quando a gente vai mexer com terra, né? Com talude, terra, escavação, aterro e tudo mais, tem que ter um. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, eu estou sem o suporte. Vou deixar assim mesmo. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, para a gente fazer, realizar projetos de escavação sem o uso de escoramento, a gente tem que tomar um certo cuidado. Em que sentido? Tem que ver o ângulo do talude, e como a gente vê aqui na figura 1, né? E o tipo de solo em questão, que a gente está tentando fazer os trabalhos ali. Então, o talude corresponde à superfície inclinada, né? Que é esse lado aqui do terreno, como se a gente tivesse aqui um terreno com. Estão me mandando mensagem, por isso que eu estou dando uma olhadinha para cá. Então, aqui onde está achurado é o terreno, né? Aqui é o terreno, e aqui é o terreno onde tem um talude, né? Tem um barranco ali, né? Aqui seria a crista desse barranco, né? A parte de cima aqui, e o talude propriamente dito, que é o próprio barranco ali, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que ficar de olho nessa inclinação aqui, ó, tá? Nesse ângulo aqui, ó, tá? Então, dependendo desse ângulo e dependendo do tipo de terreno, é que a gente vai poder fazer essa movimentação de escavação sem escoramento. Bom, o maior ângulo de inclinação de todo tipo de solo exposto às intempéries, né, é o ângulo do talude natural. Então, nós temos aqui um quadro, o quadro número 1, que ele fala aqui a angulação que a gente pode trabalhar para essa escavação, né, nos diferentes tipos de solo. Então, por exemplo, na rocha, né, a gente pode trabalhar com um ângulo de 80 até 90 graus. Né? Numa rocha mais mole, 55 graus. Né? Escombros rochosos, 45, terra vegetal, 45, até areia fina, que é no máximo 30 graus. Tá? Isso no terreno seco, né? No terreno submerso, daí seria 20 graus, terreno úmido, né? Bom, em solos não coesivos, como por exemplo a areia, o ângulo incide com o ângulo de atrito interno. Já em solos coesivos, como por exemplo a argila, equivalem a praticamente 90 graus essa escavação. Né? Deve-se dar especial atenção às fissuras ocorridas por retração e secagem, que é o que acontece, né, quando há a escavação. Penetração de água e instabilidade. Em função disso, adota-se como ângulo do talude valor de 40 graus. O ângulo de atrito interno é a amplitude, né? Então, as amplitudes dos ângulos são estimadas. O valor do ângulo adotado para cada solo depende das condições locais, como, por exemplo, o grau de compactação, a homogeneidade do solo, a permeabilidade da camada superficial, a presença de vibrações, a existência de escavações circunvizinhas, né, que a gente vai falar mais à frente, que também tem a ver com essa
com esse, uh, com esse, com essa escavação, né? Ela interfere nos terrenos vizinhos, sobrecargas adicionais e etc. Conhecimento do ângulo do talude natural é decisivo para escolher entre escavações contidas ou não contidas. Então, eu conhecer o tipo de solo e o tipo de coesão desse solo, né, é fundamental para eu saber se eu vou ter que fazer contenção ou não dessa escavação que eu pretendo fazer para construir um empreendimento novamente ou até mesmo uma fundação, né? Convém ressaltar que, embora sejam menos custosas, as escavações com taludamento exigem maior espaço em planta, porque eu vou ter angulação, né? De modo a respeitar o ângulo do talude natural e o ângulo limite. Em obras urbanas, essa particularidade muitas vezes inviabiliza o uso de técnicas de talude. A altura máxima, HCR, para o qual o equilíbrio crítico ocorre, é obtida através dessa equação aqui, né? Nós temos ali a altura crítica até o talude com estabilidade, né? O selim, a coesão efetiva do solo, o, o, o gama, que é gama, né? Peso específico do solo natural, o beta aqui, né? A inclinação da face do talude em relação à horizontal, e aqui o φ é o ângulo de atrito interno efetivo do solo. Então, eu utilizo essa equação, você já tem a altura da altura crítica do talude, né? E a estabilidade dele. Bom, sistemas de escoramento para execução de escavações. Então, agora a gente vai ver alguns tipos de contenção a partir de escoras, né? Então, as escoras são estruturas flexíveis que podem ser, ou melhor, são estruturas flexíveis que podem ser escoradas ou não escoradas, no caso, a escavação por talude, né? Nelas é comum que se empregue um dos seguintes processos executivos: contenção de madeira, contenção de perfis cravados e madeira, contenção de perfis metálicos justapostos, que é o que a gente está vendo aqui, ó, contenção com escoramento, e aqui na imagem do lado, a gente tem ali as escoras, né, a partir da contenção que está aqui, tá? Nas contenções de madeira, pode ser adotadas profundidades de 1,8 até 3 metros para solos duros e firmes, e de 1,2 a 2 metros para solos mais fofos e arenosos. Aqui a gente tem exemplos disso nessa figura B. A gente tem uma escora inclinada a partir aqui da contenção a partir de madeira, né? Na figura C a gente tem contenção a partir de tirantes, e aqui na figura A, através de estroncas, né? Que são podem ser madeiras colocadas aqui para contenção dos dois lados aqui da contenção de madeira, e aqui é a escavação que eu tenho, né? Aqui é o nível da terra, do lado de cá e do lado de lá, tá? Muito utilizados para se referir aos escoramentos de valas, poços ou cavas, em termos de escoramento contínuo e escoramento descontínuo. Então, tem dois tipos de escoramento aí com tábua, né? Com madeira, que é escoramento contínuo ou escoramento descontínuo. Eles são empregados para nomear escoramentos cujos elementos são posicionados sem espaçamento entre elas, ou espaçamento contínuo com espaçamento entre eles. Assim, em outras palavras, o que está querendo dizer ali? Que eu tenho o escoramento contínuo e o escoramento descontínuo. O escoramento contínuo, que é esse primeiro aqui, ó, seria uma chapa de madeira, né? E nessa chapa de madeira, eu escoro essas chapas a partir disso daí. O escoramento descontínuo são tábuas de madeira, né? Então eu não preciso colocar ao longo de toda a escavação. São só tábuas que vão escorar esse escavação, né? Essa parede de terra,
E a contenção que eu vou fazer para essas tábuas, daí pode ser através de tirante, pode ser através de escora mesmo, né? Então, é necessário prever que, só um pouquinho, que esses escoramentos vão ultrapassar de 5 a 10 centímetros de altura da borda para proteção desse local de escavação, que é esse pedacinho aqui, ó. Tá? Perceba que a minha madeira de contenção ela está passando, né, para cima do nível do terreno ali, tá? Essa parte achurada seria acima já do nível do terreno. A figura 4 ilustra o modelo de escoramento de valas por pontaletamento. Então, aqui seria o corte transversal, onde eu tenho aqui os pontaletes, né? Aqui e aqui, escorando essas madeiras na minha escavação. E eu posso ver eles aqui, né? A partir de um corte longitudinal, tá? Onde eu tenho aqui as pranchas de madeira, né? Que são essas aqui. E os pontaletes são esses mais redondinhos ali, que aqui a gente consegue ver melhor eles no corte transversal, né? O escoramento descontínuo pontaleteamento com longarinas, que é aqui na figura 5, já coloco ali para vocês, é adequado para os solos coesivos com nível de lençol freático inferior ao escoramento e profundidades menores, tá? Então, as longarinas são essas tábuas, né, que são colocadas para sustentar os pontaletes, né? E as pranchas de madeira, nesse corte longitudinal, a gente consegue ver as pranchas de madeira, as longarinas e os pontaletes aqui, esses mais redondinhos, tá? Por sua vez, o escoramento contínuo, mostrado aqui na figura 6, é mais utilizado em solos arenosos, ou seja, solos mais moles, né? E que tem mais facilidade de, de erosão e tudo mais, né? Sem coesão ou que demandam estanqueidade nas paredes da vala. Então, aqui, perceba que eu não tenho as minhas pranchas, elas não têm espaçamento entre elas. Então, é uma prancha contínua, né? E, e eu tenho também ali os pontaletes e as longarinas fazendo o trabalho de contenção também, né? O rebaixamento, agora nós vamos falar sobre rebaixamento de lençol freático. Isso aqui eu achei bem interessante, porque normalmente não se fala isso, né? No curso de engenharia. Então, rebaixamento de lençol freático, porque pode ser que você precise fazer isso, né? Dependendo da profundidade da sua escavação, da escavação dos trabalhos naquela região que a gente está trabalhando, e o nível do lençol freático esteja invadindo ali a área da tua fundação. Então, eu preciso rebaixar o lençol freático para que eu possa construir essa fundação. Então, pode ser realizado de maneira permanente ou provisória. Então, são duas formas de rebaixamento, né? Do rebaixamento temporário, utilizado em muitas obras, o bombeamento é desconectado assim que são concluídas as etapas de escavação. Então, eu tenho que ter um sistema de bombeamento, que a partir do momento que termina a minha obra, eu desligo esses equipamentos e eles param de funcionar, né? Só que o nível da água, né, do lençol, ele vai subir novamente. Segundo Cardoso e Shimizu, caso seja necessário eliminar permanentemente a pressão exercida pela água do subsolo, deve-se adotar um sistema definitivo. Bombeamento ou drenando a água e transferindo para rede de águas pluviais. Ou seja, eu preciso ter um sistema de bombeamento contínuo, tá? E como é que eu vou fazer esse bombeamento contínuo? Aí que tá. Eu posso onerar bastante a obra. Então, você tem que dizer para o proprietário se o que ele vai fazer ali, né, é extremamente necessário ou não, visto que ele vai gastar um bom dinheiro ali na obra com o rebaixamento do lençol freático, né? Por exemplo, imagine que vai construir uma garagem subterrânea, né? Seria o caso de um rebaixamento de lençol freático se ele for muito alto, né? Então você vai ter que fazer uma escavação considerável ali, mais a fundação.
Então, o estabelecimento comercial, ou enfim, o que ele vai construir ali, ele vai conseguir sustentar esse empreendimento futuramente com esse rebaixamento e, e esse rebaixamento definitivo, porque a bomba vai ter que ficar funcionando sempre, né? Para poder drenar esse, esse lençol freático aí. Os problemas desse sistema são que os que surgem ao longo do tempo da vida da cortina, devido à ação da água e seus efeitos deletérios, né? Vai deteriorando o sistema de drenagem. Entre eles, pode-se citar a deterioração da estrutura de concreto armado da cortina, o deslocamento de pequenas partículas de solo, as deformações e o deslocamento das canaletas, e também até por aspectos como bolor e fungos, né? Então, o sistema ele vai envelhecendo e daí tem que ter manutenção. Será que vai ser interessante ter esse tipo de empreendimento, né, tipo de gasto a partir desse sistema de drenagem, né? Então tem que ser muito bem conversado antes, né? Cabe salientar com a alteração do nível de água do solo, mesmo que não seja permanente, o ambiente fica sujeito a deformações por perda de partículas, porque você está tirando, ele não está no aspecto natural mais, né? Então, pode ser que você tenha recalques não só no local da drenagem, como em, é, em construções vizinhas. Pode acontecer recalque, porque você está baixando o nível do lençol freático. Então, isso significa que vai mudar toda a estrutura do terreno da redondeza. Então, pode ser que você não tenha um recalque na tua edificação, mas o vizinho tenha, entendeu? Então, tem que ter todo esse tipo de cuidado para poder avisar as pessoas em volta e tudo mais, né? E isso pode acontecer. E não só avisar, né? Mas prever esse tipo de situação. Tá. A construção de estruturas enterradas sob o nível de água é facilitado pelo uso de um controle de água subterrânea. A interrupção da percolação de água pode tanto viabilizar a obra enterrada quanto reduzir os custos da obra, até porque escavações subterrâneas são lentas. A percolação de água aumenta a estabilidade dos taludes, provocando carregamento das partículas do solo. Então, o dimensionamento de escoramentos é efetuado sob um menor carregamento lateral. No caso de construção de túneis, reduz a necessidade do uso de ar comprimido e para a laje do contato com o solo, a redução de subpressões. Então, depende de onde você vai construir, são os cuidados que você vai ter que ter com o rebaixamento do lençol freático. Método de controle da água subterrânea. Então, tem duas maneiras. Uma delas seria o rebaixamento da posição do nível de água, que consiste em interromper a água e retirar ela por bombeamento, que é o que a gente já falou até agora, ou outra forma seria o método de exclusão ou cut off, né? Que consiste em usar barreira física para separação da escavação do fluxo de água e posteriormente retirá-la. Então se coloca uma barreira para a água não passar por ali. Então ela vai baixar forçadamente o nível de água a partir dessa barreira que você implantou lá nesse lençol freático. No caso, as contenções mais utilizadas são estacas, pranchas metálicas e de concreto, paredes de diafragmas plásticas, paredes de estacas secantes, cortinas de injeção de cimento, etc. Né? A avaliação leva em conta a quantificação dos prejuízos que o acúmulo de água pode causar. Então, a água vai causar danos, vai ser prejudicial a essa edificação, né? Se esses prejuízos forem mínimos, será recompensada a reclusão por drenos ou poços rasos. Se, por outro lado, os danos forem consideráveis, será necessário adotar sistemas de ponteiras filtrantes ou de poços profundos, né? Então, qual é o tipo de rebaixamento, né, do lençol freático que você vai precisar fazer? Um dos fatores determinantes para a escolha
do sistema de rebaixamento, que é o que a gente está vendo, né? Como escolher o sistema de rebaixamento do lençol freático, é o tipo de obra, né? Nas escavações rasas, em rebaixamento de lençol de 5 a 6 metros, é recomendado o uso de ponteiras filtrantes. Já vai ver ali na frente o que é isso, né? Já os rebaixamentos maiores devem utilizar poços profundos e bombas submersas. É necessário que o projeto desse rebaixamento contenha as dimensões em planta e os níveis de escavação. Outro fator importante a ser considerado são as condições da superfície. É preciso conhecer a formação geológica, a natureza do subsolo do local onde se pretende construir, bem como a permeabilidade e a capacidade de drenagem do solo ou da rocha. Ou seja, conhecer o local que você vai fazer essa edificação, né? Conhecer o solo, que tipo de solo que é, que tipo de lençol freático que eu estou lidando ali, né? A figura na frente aqui, ela define o rebaixamento por característica. Então, essa é a figura, né? Onde eu tenho aqui a granulometria versus o sistema de rebaixamento. Então, aqui eu tenho a granulometria de 10, de 15, de 1, de 0,5 e assim por diante, milímetros. E aqui a porcentagem que passa em peso. E eu consigo ver aqui nos meios, né, dessa minha figura, dessa tabela aqui, o tipo de fundação. Se vai ser por limite de teórico de drenagem, se é de drenagem por gravidade, se é de poços profundos ou ponteiras, e assim eu consigo confrontar os dados, né, e ver se o tipo de, de sistema de rebaixamento, qual tipo de sistema de rebaixamento eu vou utilizar a partir dessa figura aqui, tá? Convém salientar que a remoção da água nas escavações é um problema, principalmente no caso de solos arenosos. As areias, quando completamente saturadas, dão origem a um fenômeno de liquefação, sendo necessário o esgotamento da água para interromper o processo. Ao escolher o sistema de rebaixamento, também é necessário considerar a altura do rebaixamento. Então, já escolhi o sistema. Vai ser por exemplo, aqui com ponteiras. Deixa eu ver aqui. Vai ser com ponteiras, um poço profundo. Então, qual vai ser a altura desse dreno, né? Quanto maior for a altura, mais complexo será o sistema escolhido. Desde uma captação superficial até a recomendação de ponteiras drenantes e poços profundos. O projeto deverá quantificar o volume de água na área de escavação. As bombas com ponteiras devem bombear volumes de até 20 metros por minuto, 20 metros cúbicos, né, de águas por minuto, veja que é bastante água, e depender do vácuo e da altura de recalque. Tá, beleza. Ressalta-se ainda que o rebaixamento induz uma redução das pressões neutras do solo, mas, por outro lado, leva ao aumento de pressões efetivas. Devido a isso, podem ocorrer recalques, como eu falei para vocês, em estruturas vizinhas ou até em distâncias maiores ainda, porque eu estou mexendo na estrutura do solo e eu estou modificando as pressões desse solo, né? Então, pode ser que os terrenos vizinhos sofram com isso. Em estruturas que se apoiam em argila mole, pode ocorrer recalques críticos, né? Porque a argila mole, e ainda eu estou mexendo no terreno, né? Rebaixando o lençol freático, pode acontecer recalques mais severos, né? Sendo assim, antes de se fazer o rebaixamento do lençol, recomenda-se realizar um estudo prévio da vizinhança, confeccionando um relatório com as condições das construções antes do rebaixamento. Aquilo que eu falei, dependendo do caso, não dá para fazer.
Porque se você for interferir numa área grande, né, e vai recalcar todas as edificações dessa área, né, me faz crer que não vai ser muito oneroso, vai ter que fazer um reforço em todas as edificações em volta. Difícil, né? Método de captação de drenos ou poços rasos. Então vamos para o primeiro deles. Captação de drenos, né, com profundidades de até 2 metros, ou seja, uma altura baixa. Pense no lençol freático com nível bem alto, né? É de complexidade baixa e, em geral, é realizado de maneira artesanal. Para tanto, pode ser usado uma configuração como apresentado na figura 13, e nós já vamos ver ali, tá? O sistema é preenchido por brita e conectados a valas drenantes no entorno, e a partir daí a água bombeada para fora da escavação. Em função da penetração do solo nas valas de brita e na consequente saturação do sistema, costuma-se desenvolver, ou melhor, costuma-se envolver a brita em mantas geossintéticas de modo a tornar o sistema mais durável. Então, basicamente, você vai fazer um dreno, né, a partir de brita e de areia, para que a água corra a partir desse local, e você pode bombear esse. Na verdade, você pode fazer de duas formas, né? Ou por bombeamento, ou até por gravidade, dependendo se você tem possibilidade de fazer por gravidade, por características do terreno, tá? Se não tem por gravidade, vai ter que bombear, claro, né? A desvantagem seria a lentidão da drenagem e a existência de terrenos constantemente encharcados, né? E olha, terreno encharcado é um problema seríssimo, porque existe a não é percolação que fala da água, quando ela sobe, né? Água por capilaridade, mas tem outro nome, agora não me lembro. E você vai ter problemas seríssimos aí, tá? Então, por isso que você tem que pensar muito bem. Eu tenho, por exemplo, escola que eu atendo, né? Que tem problema de, de lençol freático muito alto, que é um banhado onde foi construída a escola, né? E a escola tem problema até hoje. Não tem o que faça para resolver o problema de umidade nas fundações da escola, entendeu? O certo seria rebaixamento do lençol freático. Mas quem diz que é, vamos tirar dinheiro da onde para fazer isso, né? Então, fica do jeito que está. Acaba reforma esse ano, daqui 2 anos tem que reformar de novo, daqui mais 2 anos tem que reformar de novo, e assim vai, até o dia que é, o órgão governamental entende que não é mais interessante ter escola naquele local, fecha a escola e vida que segue, né? Infelizmente as coisas são assim. Então aqui, a figura 8 são as linhas drenantes de um sistema de drenagem. No primeiro aqui seria o natural, onde o fluxo de água é definido pelo próprio fluxo, né? Depois eu tenho espinha de peixe, que eu mostro para a água por onde que eu quero que ela drene. Sistema paralelo, onde eu tenho também traço valas paralelas, né? E de acordo com aquilo que a gente falou ali atrás, com pedra brita, com areia, e aí eu coloco mostro para a água por onde que ela deve correr, e também por grelha, que é uma outra, esse da figura D. Um detalhe que eu sempre falo nas minhas aulas é o seguinte, que não adianta você brigar com a água. A água, ela vai escoar. Basta você fazer um sistema de drenagem eficaz o suficiente para você mostrar para ela por onde você quer que ela escoe, tá? Porque ela vai achar um lugar para escoar, entendeu? Então, o ideal seria você mostrar para ela por onde você quer ou precisa que ela escoe, né? Então, ainda falando de poços rasos, né, de drenos rasos, de forma simplificada, essa técnica consiste na escavação de poços de pequeno diâmetro e na instalação de ponteiras, que são ligados a um coletor, que por sua vez se conecta a uma bomba centrífuga e a bomba de vácuo. Os poços são executados por perfuratrizes, com emprego de água por circulação direta, e a depender do tipo de solo,
e da estabilidade das paredes, as perfurações podem ser revestidas, né? Reveste a perfuração para você não ter problema de infiltração e de água e tudo mais. Os poços devem ter diâmetro de 10 a 15 centímetros e apresentar entre eles uma distância de meio metro até 3 metros. Essas dimensões e distâncias são definidas em projeto, tá? E em função do tipo de solo e do volume de água a ser retirado. Após a execução do furo, posiciona-se a ponteira, né? Depois que você faz a furação, coloca-se a ponteira, já vão ver um desenho ali de uma ponteira, e o furo é preenchido com areia ou pedrisco, né? E, em geral, os furos e as ponteiras são distribuídos de modo a circundar o lençol a ser rebaixado. Então, você coloca várias ponteiras ali, né? E vou falar em especial de uma, você faz o buraco, coloca a ponteira e completa ali é, com areia, né? O, o buraco que foi feito nessa ponteira, e a água ela vai passar da mesma forma para a ponteira e vai ser drenada, né, bombeada, a partir de bombas mesmo, né? O sistema de ponteiras filtrantes, que é esse tópico aqui agora, é um dispositivo usado para esgotamento de solo, e esse cara aqui descreve a ponteira como um tubo de aço de cerca de 1,5 polegadas de diâmetro, perfurado com extremidade inferior, coberto com um material filtrante colocado no solo, conforme a figura 9. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Também deve ser preenchido com areia o buraco, né? Ali, a furação que foi feita. Você faz com bomba de sucção a retirada da água dali. E a desvantagem desse sistema seria a limitação de profundidade mesmo, né? Que é feito no máximo aí de 4,6 metros. Então, aqui nós temos o desenho, aqui em cima temos o coletor, e aqui a ponteira, que já foi colocada, e o preenchimento aqui do ladinho, você consegue ver, tem umas setinhas ali, onde diz areia, né? E aqui seria o próprio solo, nessa região aqui, né? E essa água, ela vai ser drenada a partir da furação que tem em toda a extensão aqui dessa ponteira, tá? A partir de uma bomba que está aqui, ó. Certo? O sistema de poços profundos com injetores é usado quando não é possível utilizar o sistema de ponteiras devido à sua limitação de esgotamento. Nesse sistema, os poços podem ter profundidade de 30 metros e diâmetros de 20 metros a 30 metros, com distância de 4 a 10 metros. Na figura 10 que vem na sequência aí, pode ser visto um sistema que produz o princípio do turbo de Venturi, em que a água circula por um bocal. Então já vamos para a imagem aqui, né? Que é essa imagem, que seriam daí os poços profundos. Então, esse tipo de sistema drenante ele já é mais complexo, né? Porque ele tem que ter medidor manômetro, ele tem que ter uma caixa d'água elevada, ele tem que ter. Então, é um sistema bem mais complexo, né? E a gente tem a ponteira aqui, ela tem vários furos, vários rasgos, né? Que o sistema é parecido, né? Mas é, é, esse sistema aqui, ele tem uma complexidade maior, porque ele é, é utilizado em maiores profundidades, por isso que ele fica mais caro, né? Tem um controle maior e tudo mais, tá? Além dos sistemas que descrevemos, tem também os sistemas de bombas de eixo vertical, drenos verticais, eletroosmose, drenos horizontais profundos e outros, né? Alguns sistemas de rebaixamento estão comparados no quadro 2, que é o quadro que vem na sequência agora, para a gente fazer uma breve comparação, tá? Então, aqui, ó, ponteiras filtrantes, campo de aplicação, areia fina e média siltosa, escavações rasas, né? Instalações rápidas, baixo custo, flexível,
Rebaixamento e as desvantagens. Dificuldade de instalar em cascalho, rebaixamento limitado, necessidade de vários níveis. Aí a gente vai para o poço de bombeamento com bombas injetoras. Áreas médias até cascalho, rebaixamento de lençóis, escavações com pouco profundas, então é médio, né? Sistema médio. Instalações mais simples, baixo custo de instalação, baixa manutenção, rebaixamento localizado. Desvantagem: baixa vazão, profundidade limitada, né? Necessidade de geradores de reserva e tudo mais, porque se acabou a energia, né? Simplesmente você vai parar de drenar ali, você pode ter problemas, né? O lençol freático ele volta para o tamanho normal. Outro aqui, poço de bombeamento com bombas submersas. Areia fina, siltose e até cascalho, rebaixamento de lençóis, rochas porosas e fraturadas e tudo mais. Vantagem, instalação em qualquer profundidade, sem limite de rebaixamento, vazões elevadas, porém, custo elevado, necessidade de supervisão, de operação, necessidade de geradores de reserva, grande área de influência. Outro aqui, ó, galeria de drenagem, tem grandes vazões, cavas de mineração. Vantagem, sem limite de baixamento, permite galerias auxiliares, tudo mais, mas tem um alto custo de instalação. Os drenos horizontais profundos, em rochas ou solos, desvantagens, efeito localizado, né? Comprimento dos drenos de no máximo 50 metros. Para melhor eficácia, pode ser aplicado sucção por meio de uma bomba de vácuo e assim por diante, tá? Depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês podem pausar o vídeo nesse slide, né? Para quem não tem o slide, para quem tem o slide, só dá uma olhadinha lá e comparar as vantagens e desvantagens de um sistema para outro. Beleza, pessoal?